19 de agosto. Café com Deus Pai. Não viva pelas críticas. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Gênesis capítulo 49, versículo 22. Talvez você já tenha ouvido o dito popular: prego que se destaca leva martelada. Essa frase me faz lembrar que sempre que Deus nos levanta para algo grande, naturalmente as críticas aparecem. Algumas são realmente construtivas, já outras buscam apenas nos destruir e desestimular. É necessário discernimento e maturidade para saber diferenciar e não permitir que palavras negativas ganhem lugar em nosso coração. A vida de José nos mostra essa realidade. Sem saber quão grande era o propósito de Deus, ele enfrentou a inveja e o ódio em sua própria família, mas isso nunca foi motivo para desistir daquilo que Deus tinha em sua vida. Conta a história que José, ainda muito jovem, foi vendido como escravo por 20 peças de prata pelos seus irmãos para uma companhia de mercadores ismaelitas. Como se isso não bastasse, ele foi levado para o Egito e vendido a Potifar, o oficial do faraó. Quando tudo parecia estar bem e José passou a conquistar a confiança de seu superior, ele foi acusado de assédio pela esposa de Potifar e foi injustamente condenado e preso. Embora tenha passado por todos esses sofrimentos, permaneceu focado e confiante no que Deus tinha sonhado para a sua vida. Anos depois, por perseverar, Deus o honrou, tornando-o o segundo homem mais importante de todo o Egito. Saiba que, assim como José, é necessário permanecer no propósito de Deus para viver as promessas. Talvez tudo ao seu redor tenha feito você desanimar e até pensar em desistir, mas não se preocupe. Se você decidir caminhar com Deus, Ele tem promessas para a sua vida e é fiel para cumprir com cada uma delas. Persevere, por mais que o processo seja difícil. Ele sempre lhe tornará melhor e mais forte. A frase de hoje é: os críticos serão espectadores das bênçãos de Deus em nossa vida. Lendo mais uma vez, os críticos serão espectadores das bênçãos de Deus em nossa vida. Hoje é o dia 231 de 365. A leitura bíblica de hoje é 1 Timóteo capítulo 2 e a palavra-chave é perseverança. Essa história que nós acabamos de ler aqui, de não viva pelas críticas e a respeito de José, para quem não conhece essa história, José era o filho mais novo de Jacó. E Jacó teve 12 filhos. E José era o filho mais amado porque ele era o filho mais novo. Então, certo dia, Jacó, o pai desses 12 irmãos, deu uma túnica colorida para José. E aquela túnica colorida deu um destaque para José. E isso fez com que os irmãos mais velhos ficassem com inveja e ódio dele. Então eles venderam José para uns comerciantes ismaelitas. Esses comerciantes levaram José para o Egito e o venderam como escravo para a casa de Potifar. Potifar era um oficial do Egito. E a Bíblia conta que José se destacou tanto na casa de Potifar
que Potifar o colocou como responsável pela administração de todos os negócios da casa. Mas um dia, a mulher de Potifar tentou se deitar com José. E a Bíblia conta que ele disse para ela que ele não se deitaria com ela. Mas ela insistiu, então José fugiu. Porém, na fuga, ela agarrou na blusa de José. Então ela tomou a blusa e disse: Ele tentou me agarrar. Por causa disso, José foi julgado, condenado e preso. E ele ficou na prisão durante algum tempo, e a Bíblia conta que ele era tão fiel que o carcereiro-chefe confiou todos os presos para José. Do cárcere, um dia, o padeiro e o copeiro do rei do Egito, no caso o faraó, foram presos. Os dois tiveram um sonho. José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. A interpretação dizia que o padeiro, no terceiro dia, seria condenado e morto. E isso aconteceu. E a interpretação do sonho do copeiro era que depois de 3 dias ele voltaria a servir o rei, e isso aconteceu também. E José disse para o copeiro: Quando você estiver lá com o faraó, lembre-se de mim aqui na prisão e fale a meu respeito para que eu saia daqui. O copeiro esqueceu-se de José. Mas um dia, Faraó teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. Depois, Faraó teve mais um outro sonho, com 7 espigas de milho muito fartas e 7 muito secas. E de repente as secas devoravam as 7 muito fartas. Então Faraó ficou com esse sonho e buscou todos os sábios para dar a interpretação, mas ninguém soube interpretar. Nessa hora, o copeiro se lembrou de José. E ele disse: Eu estava preso, eu tive um sonho e eu não entendi. E um escravo hebreu deu a interpretação de que no terceiro dia eu voltaria para servir o rei, e aqui estou. Então Faraó mandou chamar José da prisão, e José interpretou o sonho de que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Então Faraó, e que o fato de ele ter sonhado 2 vezes com as vacas e com as espigas de milho era uma confirmação de Deus de que o sonho era sobrenatural e que aquilo iria acontecer. Então Faraó perguntou: Se haverá 7 anos de fome, como vamos fazer para vencer esse período? E José deu a solução: Vamos guardar 1/5 de tudo o que for colhido nos primeiros 7 anos e teremos mantimento para vencer os 7 anos da fome. Quando José deu a solução, Faraó o colocou como segundo homem mais importante do Egito. Então nós vemos nessa trajetória de José que ele passou por situações de inveja e falta de compreensão dos seus irmãos. Isso fez com que ele passasse por críticas e até mesmo que ele fosse vendido como um escravo para outras pessoas. Mas José, durante todos esses processos que nós falamos, se manteve fiel e sempre perseverou em continuar a seguir a Deus. E no final, mesmo estando em uma prisão, ele acabou sendo tirado daquela condição e colocado no posto mais importante. Passados os 7 anos de fartura, vieram os 7 anos de fome. E o que aconteceu?
Os irmãos de José tiveram que sair da terra deles e comprar mantimento no Egito. Quando chegaram lá, quem estava lá? José. Então José, ele resistiu às críticas. Ele perseverou com Deus e Deus o honrou, e por mais que tivessem criticado e tentado vencê-lo, os seus irmãos tiveram que ver José naquela condição, naquela posição que Deus o colocou. Então não viva pelas críticas. As pessoas no meio do seu caminho podem apontar o dedo para você, para tentar diminuir você, porque você está indo bem em alguma coisa. Tenha discernimento para avaliar quais são as críticas que realmente são construtivas. Então mude naquelas que são construtivas, mas tenha sabedoria para entender que existem críticas que são vazias, motivadas pela inveja e pela falta de respeito pelo bem do próximo. Essa é a palavra de hoje. Vamos fazer a leitura agora de Por isso, lendo mais uma vez a frase de hoje: os críticos serão espectadores das bênçãos de Deus em nossa vida. E a leitura bíblica de hoje é 1 Timóteo capítulo 2. Nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 2. A palavra-chave de hoje, recordando, é perseverança. Persevere nos seus objetivos, persevere nas suas metas, persevere com Deus. Agora vamos ler 1 Timóteo capítulo 2, que é a leitura bíblica de hoje. 1 Timóteo capítulo 2. Essa é uma das cartas que Paulo escreveu para Timóteo. Chama-se 1 Timóteo porque Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. Então essa aqui é a primeira carta. E 1 Timóteo, no capítulo 2, nós lemos: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Paulo está dizendo para Timóteo: nunca deixe de orar, nunca deixe de fazer pedidos para Deus, nunca deixe de suplicar. Suplicar é o mesmo que implorar quando a situação está muito difícil. E ações de graças. Ações de graças são gratidão a Deus. Então nunca deixe de fazer essas coisas em favor de todas as pessoas. Versículo 2. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Versículo 3. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Então, nós devemos orar pelo Brasil, devemos orar pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelos prefeitos, pelos governadores, pelo presidente, pelos ministros, pedindo que Deus dê orientação para que nós possamos viver um país onde haja paz e tranquilidade. Versículo 3, isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. 4, Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. 5, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Então aqui Paulo está falando, nós temos Deus Pai, que mora no céu, temos Deus Filho, que agora está no céu, mas que foi enviado por Deus como Cristo. Cristo significa ungido. Ele foi enviado como ungido, com o nome de Jesus, para morrer por nós e nos dar salvação. Quando ele morreu na cruz, ele nos une a Deus e nos torna filhos de Deus. Versículo 6. Ele deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos.
7. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. 8. Eu quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Tem uma outra versão que diz assim: que os homens levantem as mãos sem ira e nem contenda. Versículo 9. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, e nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. 10. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. 11. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. 12. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio. 13. Pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. 14. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. 15. Mas a mulher será salva tendo filhos, se ela com pureza continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Essa é a leitura de 1 Timóteo, capítulo 2. O destaque dessa leitura de hoje é que Jesus foi enviado por Deus para morrer na cruz em nosso lugar. E a pergunta que faço a você é: você já recebeu Jesus como seu Salvador? Porque só quando você recebe Jesus é que você se torna filho de Deus e você recebe o Espírito Santo, e então a sua vida começa a ser totalmente de Deus. Se você ainda não aceitou a Jesus, você pode fazer uma oração pedindo para que você o aceite e assim você se torna filho de Deus porque recebe o perdão dos pecados. Faça essa oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração, você acabou de receber Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Significa que você reconhece que quando Jesus morreu na cruz e derramou aquele sangue, foi para nos purificar de todo pecado. E agora você pediu para escrever o seu nome no céu no livro da vida. O livro da vida é o livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus. Você pode encontrar mais detalhes sobre esse livro em Apocalipse, capítulo 20. E você pediu para ter o Espírito Santo, que agora mora em você. E, quando você estiver fazendo alguma coisa errada, ele vai falar com você por meio de uma voz interna, dando alerta de que você está indo pelo caminho mal, pelo caminho errado, para que você se arrependa e não prossiga no mal. E quando você estiver com dúvidas, você pode falar com Deus, pedindo ao Espírito Santo para te dar iluminação. Ele te iluminará. Agora que você recebeu Jesus, você deve procurar uma igreja, uma comunidade de fé e batizar-se nas águas. Batizar nas águas significa deixar os pecados nas águas e sair ressuscitado para uma nova etapa da vida, sendo filho de Deus. E por último, quando você vier a morrer, a sua alma estará eternamente com Deus no céu. Vamos agradecer por essa palavra. Senhor, te agradecemos por essa meditação de hoje. Pedimos que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, dando direção, orientação, prudência e discernimento para fazer o bem em todo o tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida
Fique na paz e na graça de Jesus, hoje e sempre, até a eternidade. Amém.